Ela o ameaçou ali, encostada no mármore frio da cozinha, com a colher ainda na mão e a voz quebrada, e não fazia ideia do quanto aquele homem guardava do que era dela. O mármore refletia o lustre da sala de jantar, frio como a distância que ela agora sentia dos próprios filhos. O prato diante de Lúcia tinha sobras amassadas, o cheiro do jantar esquecido misturado a um resíduo de vinagre que fazia os olhos dela arder. Camila havia saído mais cedo para um evento, deixando na bancada um rastro de perfume caro que perfumava a casa inteira, como se o luxo fosse um aviso. Aqui, tudo pertence a ela. Os saltos de Camila ainda ressoavam no hall quando Lúcia a chamou. Havia vergonha na voz, algo antigo, mas também havia uma cólera que vinha de dentro, aquela mistura de ferida e orgulho que o tempo não consegue apagar. Rafael estava ali, quieto, encostado na porta da despensa. Homem de baixa estatura, chamado por muitos apenas de Rafael. Alguns, com desprezo, usavam outra palavra, como se a palavra pudesse diminuir aquilo que ele era, ou pior, torná-lo menor que o silêncio que habitava a casa. Ele era motorista, assessor, cofre ambulante de segredos pequenos, gusmões de contas, códigos, envelopes com nomes que ninguém mais lembrava. Tinha chegado anos antes, um funcionário discreto que sabia o caminho na casa como ninguém. Sabia também quando ficar invisível, e quando não. A ameaça saiu pelos lábios de Lúcia como uma rajada. Se você o usar, eu te denuncio, eu falo com ele, eu faço você pagar. Não era bem uma ameaça de justiça, era uma ameaça desfeita do medo mais básico, o medo de perder o pouco de dignidade que ainda respira em sua rotina. Lúcia apontou a colher para Rafael. As mãos tremiam. Havia vergonha em acusar alguém que sempre se oferecera em pequenos favores. Arrumar o aquecedor, consertar a fechadura, levar um remédio ao médico. Mas a humilhação fazia com que o corpo dela escolhesse um alvo, mesmo que o alvo não fosse culpado. Rafael ouviu. Não tornou o rosto numa máscara, apenas ficou. Havia algo naquele olhar que não era submissão. Era conhecimento. Era paciência antiga. Quando Lúcia terminou de falar, as palavras dela se perderam no som do ventilador. A empregada, com a blusa amassada e os olhos que haviam visto demais, evitou olhar. Eduardo apareceu no corredor com o celular na mão, a voz do outro lado da linha ainda viva no ouvido. Viu a cena com um atraso que punha sal em sua consciência. A mãe atacando um homem que ele nem sabia como chamar de culpado. Eduardo era a imagem do sucesso exterior, terno cortado sob medida, relógio que piscava tempo e poder, sorriso calculado. Conhecido nas rodas de negócios, sempre com um fato novo sobre startups e investimentos. Mas dele, naquele momento, faltava algo. Percepção do que acontecia atrás das portas fechadas. Crescera numa casa onde decisões eram tomadas por palácios de papel, contratos, assentos nos diretórios, vagas em conselhos. Crescera com a sensação de que se uma cifra estava no extrato, era aquilo que definia a verdade. A sua capacidade de ver era calibrada por números, não por olhares. Camila entrou pela porta da cozinha como quem volta ao ninho. O brilho do vestido cortou o ar. Havia um comentário pronto em sua boca sobre a arrumação, uma repreensão velada à mãe por manchar o ambiente com pequenos ressentimentos de quem não sabe caber no lugar de luxo que agora ocupa a casa. Era uma mulher moldada pela autopreservação, educada em salões, com amigos em fotos impecáveis, com a necessidade de tudo estar perfeito, inclusive as pessoas ao redor. Não havia crueldade gratuita em Camila. Havia uma estratégia de manutenção. Humilhar Lúcia era um método, como dizer em silêncio que certas presenças fazem a decoração perder valor. Lúcia, com a colher ainda na mão, tentou defender-se, da maneira que restavam, palavras curtas, finalizadas em donos de uma casa que já não era exatamente sua. Não seja ridícula, disse Camila, com aquele tom de quem sabe que o poder psicológico é mais letal que qualquer ofensa. A empregada desviou os olhos. Rafael continuou onde estava, com as mãos no bolso, sem movimentos bruscos. Ameaça feita, a sala ficou pesada como uma toalha molhada. O que ninguém reparou foi que Rafael tinha na mão um pequeno bloco de papel dobrado, com números rabiscados de um jeito que só ele sabia decifrar. Ninguém viu o brilho do seu olhar quando Lúcia o confrontou. Era um olhar que sabia o que as palavras não diriam. Ele conhecia o calendário das transferências, o ritmo das notificações,
os logins que viviam na memória dos dispositivos. Não por acaso, por função. Ele não apenas dirigia carros, buscava documentos, abria janelas do lar. Rafael também fazia planilhas, controlava senhas, acompanhava extratos. Não tinha aura, nem ambições de holofotes. Tinha, ao contrário, uma espécie de propriedade silenciosa sobre o que realmente movia a casa. Era o guardião invisível de cifras. Naquela noite, depois da discussão, Eduardo não dormiu bem. O ruído dos saltos de Camila em volta da sala parecia seguir até o quarto dele. Ele tentou voltar à conversa sobre uma reunião, ao e-mail sem fim, mas o rosto de Lúcia, endurecida pela vergonha, não o deixou. No dia seguinte, enquanto a cidade despertava, com seus cafés e barulhos de trânsito, pequenos sinais começaram a se acumular no cotidiano. Notas de compras diferentes, um pagamento não reconhecido no cartão da mãe, uma ligação que Eduardo atendeu e ouviu uma voz de mulher falando de eventos que ninguém havia convidado a mãe. Pequenas fendas no verniz de tudo o que parecia perfeito. A empregada, hesitante, deixou um bilhete na mesa. Ela não deve ir sozinha ao médico. A senhora anda esquecendo e Camila diz que é frescura. Não era só esquecimento, era um apagão programado por aqueles que não querem que uma voz, um passado, volte ao centro. Lúcia, cada vez mais isolada, começava a ser encaixotada em rituais de aparência, sósias em festas, fotos às vezes, presença para ser exibida quando o evento pedia. Sua autonomia diminuía em centímetros, em pequenas decisões do dia a dia. E Eduardo começou, pela primeira vez em muito tempo, a olhar para dentro da própria casa com olhos que doíam de reconhecimento. Foi ele quem, em menos de uma semana, viu a mãe ser empurrada para o sofá enquanto Camila organizava a mesa de jantar para uma visita discreta à noite. Eduardo percebeu o gesto e, pela primeira vez, sua voz saiu afiada e firme. Confrontou Camila num corredor iluminado apenas por quadros com paisagens escolhidas a dedo. "Isso não acontece comigo", disse. Camila sorriu com aquelas pregas de elegância que escondem aflições. "Você não sabe do que ela precisa", retrucou, com uma calma que dizia muito mais que as palavras. Eles trocaram frases cortantes e a cozinha ficou um campo minado de olhares. Eduardo precisou ver com os próprios olhos. Ele precisava de provas, não de sensações. E foi então que, de modo deliberado, começou a prestar atenção em quem tomava as decisões na casa. Observou o tempo que Rafael passava no escritório anexado, aquele cômodo com portas de vidro que dá para o jardim, cheio de papéis e canetas, onde ele se trancava e saía apenas para buscar um copo d'água ou ajeitar a cortina. Rafael nunca se atrasava para nada. Ou, quando se atrasava, tinha explicações, comprovantes de pagamento, recibos. Eduardo então pediu, sem dizer que considerava aquilo uma investigação, que Rafael lhe trouxesse os extratos consolidados da casa para revisar. Um pedido simples, técnico, adequado a um homem de negócios que quer organizar o patrimônio da família. Rafael trouxe os papéis com uma naturalidade que não revelava nada. Colocou-os na mesa, os empurrou, comentou números como se falasse de uma lista de compras. Eduardo folheou as folhas e viu algo que não esperava. Movimentos estranhos, pequenas transferências com descrições genéricas, contas que se repetiam em horários incomuns. Havia a identificação de um nome que a princípio não faria sentido, um CPF associado e um e-mail que lhe parecia conhecido. Eduardo franziu o senho. Pediu para ver o sistema bancário pelo celular. Rafael tirou o telefone do bolso, hesitou por um segundo que Eduardo sentiu como enorme, e lhe passou o aparelho. No ecrã, um aplicativo tinha mais do que um toque. Notificações de confirmação, senhas salvas, autorizações de acesso. O coração de Eduardo bateu mais rápido, não por ganância, por medo, porque a última coisa que ele esperava era que dentro de sua casa o fio conduzindo o poder estivesse numa mão que ele sempre menosprezara. Não era apenas acesso a contas, era a possibilidade de bloquear saques, de redirecionar pagamentos, de saber para onde o dinheiro ia. Havia uma assinatura digital que, se ativada, travaria o caixa e mudaria o jogo. Eduardo não era um homem acostumado a perder o controle. Ele sentiu, pela primeira vez, que uma peça de xadrez importante estava nas mãos de alguém que a família acreditava ser irrelevante. Naquela tarde, a tensão se condensou.
Eduardo, com o telefone ainda quente nas mãos, confrontou Rafael. Perguntou direto, sem rodeios. Você tem acesso a isso? Você pode, se quiser, mexer nas contas? Rafael olhou para ele, e por um segundo o rosto do homem foi um mapa de coisas mal resolvidas. Havia no olhar de Rafael traços de resignação, mas também de algo que Eduardo não esperava, um fio de proteção. Ele respondeu com precisão calma. Tenho acesso, senhor. Isso foi combinado há anos. Sou responsável pelo fluxo. Se há algo errado, eu posso mostrar tudo. A maneira como disse senhor não tinha medo, tinha costume. Os passos seguintes poderiam ser em 1000 possibilidades. Eduardo podia reclamar, fechar o celular, mandar queimar o bloco de papel, proteger a mãe com um gesto rápido e definitivo de quem tem dinheiro e influência. Em vez disso, Eduardo decidiu não reagir com a pressa de sempre. Pediu a Rafael que ficasse. Logo depois, chamou a mãe para conversar num banco do jardim, onde a sombra das árvores protegia a intimidade dela. Lúcia sentou-se com os joelhos dobrados, a pele das mãos marcada pela vida. Havia no seu rosto um cansaço que não precisava de maquiagem. Eduardo falou com cuidado. Falou como um filho que se descobria culpado por ter demorado a ver. Lúcia contou, em pedaços, pequenas memórias que Eduardo parecia ter esquecido de ouvir. Falou de quando Eduardo era menino e ela lavava as camisas que ele suava no verão, das noites em que ela deixava o jantar na mesa para garantir que ele tivesse atenção às provas da escola. Contou também dos pequenos espinhos que surgiam depois que Camila entrou na vida, como se alguém tivesse plantado uma cerca de cri no quintal onde antes havia um jardim. Eduardo ouviu e sentiu a urgência de reparar, mas ouvir não era agir, e agir precisava de informações. Quando voltaram para dentro, o ar estava pesado. Havia um jantar marcado, convidados para aquela noite, e tudo devia aparentar normalidade. Camila os cumprimentou com um sorriso calculado e Eduardo passou a noite com o gosto metálico do que vira no celular. O fio de poder que Rafael detinha agora pendia como uma lâmina invisível sobre a mesa. Eduardo precisava entender a extensão. Havia ali algo que poderia ser usado para proteger ou para ferir. A primeira coisa que Eduardo fez, numa madrugada em que a casa dormia com as cortinas fechadas, foi vasculhar pequenas mal escondidas gavetas de lembranças. Não para punir, mas para encontrar uma linha que ligasse os movimentos financeiros às estranhas notas que apareciam nos extratos da mãe. Encontrou recibos antigos, um cartão de assinatura que ele não reconhecia, uma senha escrita à mão, tudo reforçando a ideia de que alguém, com acesso contínuo, vinha manejando as alavancas. Ao lado daquela senha havia uma nota, tremida, de Rafael. Registrar. Contas da senhora Lúcia em ordem. Resistências do titular. Uma nota seca, que falava mais do cansaço do que de maldade. Eduardo voltou ao escritório com o bloco de papel de Rafael. Perguntou de maneira mais direta. Por que não fui informado disso? Rafael respondeu sem rodeios. Você delegou. Quando recebeu a primeira transferência de compensação das aplicações, deixou em minhas mãos toda a rotina. Não foi por malícia, senhor. Foi por confiança que me deu. Havia nessa frase uma verdade incômoda, confiança, e também revelava uma falha de quem tem tudo por fora e pouco por dentro das relações, porque delegar a intimidade financeira a um estranho. Nos dias que se seguiram, Eduardo mudou, ficou mais presente. Começou a ir aos jantares, não apenas para cumprir etiqueta, mas para olhar. Observou a maneira como Camila reduzia as conversas, como ela punha instrumentos de consumo, onde antes havia lembranças de família. Observou também que Rafael não tinha a expressão de alguém que comemorava poder, tinha a expressão de quem carrega a informação pesada e talvez um plano de sobrevivência. Em momentos roubados, Eduardo perguntou a Rafael sobre transferências específicas. Rafael entregou notas, datas, nomes de empresas de fachada que eram usadas para canalizar despesas. É assim que muitos fazem, ele disse, com um encolher de ombros que parecia aceitar o mundo como ele era. Ou assim foi pedido. Ninguém estava imune à manipulação emocional que se instalara naquele lar. Camila, em segredo, procurava segurança na aparência de controle. Lúcia procurava um alento que lhe fosse negado por cortes sutis. Eduardo buscava um ponto de equilíbrio entre o que sabia e o que precisava provar. Rafael, por sua vez, vivia numa corda bamba.
Igualdade para ele era trabalho bem feito, mas também havia uma vontade de ser visto. Era comum que ele se recolhesse após os almoços, guardando um caderno onde fazia contas e desenhos de sua própria infância, uma lembrança que só a memória dele conhecia. O primeiro verdadeiramente grande estilhaço veio numa noite chuvosa, quando um extrato impresso caiu inadvertidamente da pasta que Rafael deixou sobre a mesa do escritório. Eduardo, que estava lá, viu o documento antes que alguém pudesse recolhê-lo. Havia ali, em letras miúdas, uma transferência significativa endereçada a uma conta cujos últimos 4 dígitos batiam com um cartão que Camila usara para uma compra de joias no mês anterior. A coincidência chamou Eduardo como um estalo. Ele pegou o papel, leu outra vez. Havia anotações marginais, uma linha correndo em códigos. Embaixo a assinatura digital de Rafael, seguida de um carimbo com o nome da empresa que, aparentemente, administrava os pagamentos domésticos. Eduardo sentiu o chão tremer sob seus pés, mas não deixou transparecer. Lembrou-se da ameaça da mãe, semanas antes, e sentiu o peso das palavras dela recair com força renovada. Era possível que tudo aquilo não fosse apenas uma briga de vaidades. Era possível que Camila, sem saber, tivesse uma peça vital que poderia ser puxada e desmontada. E quem puxaria essa peça? O homem que ela humilhara com uma colher. Aquele que, em silêncio, acumulava as senhas. No entanto, havia outra camada. Rafael não era apenas um executor. Havia indícios de que, mais do que manipular em favor de Camila, ele guardava uma rede de proteções para Lúcia. Em uma folha dobrada, quase oculta embaixo de uma agenda, havia descrições de transferências com finalidades confidenciais, pagamento de serviços médicos que Camila dizia não ser necessários, reservas de hotéis para curas alternativas que Lúcia nunca soube, anotações de como desviar notificações para que elas não chegassem aos olhos de quem poderia usar isso como pretexto. Quando Eduardo percebeu aquilo, um choque correu pela sala. Havia no trabalho de Rafael algo que lembrava mais uma vigilância protetora do que uma ganância predatória. A divisão da narrativa parecia clara. Ou Rafael usava seu acesso para proteger Lúcia de decisões maquiadas, ou estava se aproveitando da situação para ganhar vantagem. Nenhuma das hipóteses anulava o fato em si, que Camila fora posta em uma posição de fragilidade. Eduardo passou a noite em claro, imaginando o que faria. A casa, que durante décadas fora palco de ordens imutáveis, começava a mostrar fissuras que um dedo poderia agora explorar. Na manhã seguinte, Eduardo chamou Rafael ao escritório. Estavam só os dois, a luz do dia entrando pelas frestas. Eduardo segurou firme o documento que encontrara. Precisava de uma explicação direta. Rafael respirou fundo, como se carregasse o peso de muitas noites sem descanso. Eu nunca quis ferir ninguém, disse ele com a voz calma. Mas também não podia assistir impassível. Lúcia era apagada, e eu sabia que, se ninguém tomasse cuidado, ela perderia mais que a alegria. Perderia o que era dela. As contas me deram meios de proteger, não para enriquecer, para proteger. Havia na fala dele um enigma que Eduardo ainda não sabia decifrar. A partir desse ponto, as decisões passaram a depender da confiança de Eduardo. Ele poderia expulsar Rafael, iniciar uma limpeza imediata de tudo que parecesse suspeito. Ou poderia, prudentemente, reunir provas e pensar em como usar aquilo para desarmar Camila. Mas o fato de que Lúcia, dias antes, o havia ameaçado, uma mulher frágil em seu limite de desespero, fazia com que Eduardo sentisse duas dores à vez. A dor da filha que havia sido ferida por Camila e a vergonha de ter negligenciado a casa onde tecera. Ele sabia agora que o poder não estava apenas nos salões onde discursava. O poder estava naquelas mãos pequenas que apertavam senhas, escondiam extratos, cuidavam de detalhes invisíveis. Havia ainda o risco de que, ao abrir uma batalha, se criasse uma exposição pública que Lúcia não estava pronta para enfrentar. Eduardo sentiu a responsabilidade aumentar. A ideia de desfazer aquilo sem quebrar a dignidade da própria mãe, que já havia sido mexida na alma, tornou-se urgente. Ao mesmo tempo, havia uma chama impaciente. Camila precisava responder por sua arrogância, por suas tentativas de tornar uma vida menor para caber nos espaços que ela queria preencher. Naquele instante, no escritório, as figuras se alinharam como peças antes do primeiro lance de xadrez.
Eduardo, com as provas, impaciente e exasperado. Rafael, com a verdade que os papéis indicavam, mas com um rastro de culpa e proteção. Lúcia, uma personagem que sofrera e, por medo, ameaçara um homem que, afinal, guardava a chave do cofre. A narrativa estava apenas começando a virar. Energia acumulava-se sobre a mesa, como se alguém pudesse empurrar um copo e quebrar tudo. Eduardo vinha até aquele momento de uma vida de afastamento afetivo, com a necessidade de remediar o que fora negligenciado, e pela primeira vez ele sentiu que reparar poderia exigir não apenas dinheiro, mas coragem. A coragem de envergonhar quem, até então, parecia intocável. Seus pensamentos foram interrompidos por um som seco. Na sala de jantar, Camila ria de algo que alguém dissera ao telefone, e o som atingiu Eduardo como uma lâmina. Ele fechou o documento e respirou. O que sabia até então era perigoso, porque transformava verdades internas em armas, mas também era a alavanca que poderia restaurar a dignidade daquela senhora encolhida no sofá. Eduardo decidiu conduzir as próximas ações com cuidado. Precisava de mais. Precisava entender se Rafael era um aliado pronto a expor a verdade para o bem ou um homem que guardava segredos por razões que ninguém ali compreendia por inteiro. Pediu a ele que organizasse os extratos digitalmente, que preparasse um relatório claro para que pudessem entender os fluxos. Rafael, com os dedos calejados, aceitou. Havia nos seus movimentos uma calma que tornava explícita uma coisa. Ele sabia como chegar ao coração das contas. E foi assim, naquela mistura de pressa e medo, que Eduardo ficou sozinho no escritório por 1 hora. Lembrou de quando a mãe costurava suas roupas, de quando segurava sua mão para atravessar a rua. Pensou nas inúmeras vezes em que o marcou a ausência de calor, substituída por prosperidade. E pensou que talvez o que viu nos papéis fosse a chance de corrigir algo maior do que um erro financeiro, de devolver a ela a dignidade que fora arrancada. Quando, naquela mesma noite, Rafael deixou sobre a mesa uma pasta com códigos, extratos e anotações, Eduardo abriu-a e encontrou ali algo que fez o sangue gelar. Uma lista de autorizações bancárias com o nome de Rafael em campos críticos. Não era apenas acesso eventual, era controle. Ele segurou a folha com uma mão que tremeu e compreendeu a dimensão do que estava diante de si. Camila, a mulher que comandava a aparência, poderia ter seu mundo subitamente revertido por aquele simples fato. Mas havia mais. Nas margens dos papéis, em letras miúdas, constava uma nota que parecia ter sido escrita às escondidas, uma explicação, ou talvez uma justificativa, de quem sabia viver na fronteira entre a obediência e a denúncia. Eduardo ergueu o olhar e viu a mãe na porta do escritório, com o rosto molhado, não de choro, mas de um alívio contido. Você foi duro com ele, ela disse, referindo-se ao episódio em que a ameaçara. E pela primeira vez, as palavras dela não soaram apenas como remorso. Havia medo de ter sido injusta. Lúcia segurou as mãos, como quem pede perdão a alguém que nem sempre o merece. Eduardo ouviu, e sem saber exatamente como agir, apenas prometeu. Vamos consertar isso, mãe. Vou consertar. O que ninguém ali naquela casa ainda sabia com certeza era o que Rafael faria com aquela alavanca. Se a usaria para proteger, para expor, para negociar sua própria saída. Havia muitas viradas possíveis. O que se tornava cada vez mais claro, porém, era que a fragilidade de Lúcia e a arrogância de Camila eram peças de um mesmo jogo, e Rafael, que outrora fora visto apenas como um funcionário, agora tinha nas mãos as cordas que podiam puxar e talvez afrouxar todo o nó. Na manhã seguinte, a cidade parecia ignorar as tensões que fervilhavam naquela casa. Passantes cumpriam rotinas, cafés fervilhavam, jornais estampavam manchetes alheias. Dentro das paredes, a quietude escondia decisões que já não podiam ser adiadas. Eduardo, com a pasta em mãos, percebeu que a próxima etapa exigiria estratégia. Não podia apenas apontar um dedo e esperar que a verdade caísse como chuva. Precisava ser cirúrgico e, acima de tudo, respeitar a mãe que, por um instante de desespero, ameaçara alguém que, na verdade, guardava o que ela mais precisava. Ele levou os papéis ao escritório do sócio mais próximo, apenas para checar a melhor maneira de proceder. Não para acionar polícia, não para expor publicamente algo que humilhasse ainda mais Lúcia, mas para entender as consequências práticas de uma gestão irregular. O sócio olhou os papéis, e naquele olhar, Eduardo leu a confirmação do que já sabia. Aquilo era sério,
e qualquer movimento precisava ser bem calculado. Enquanto planejavam, no outro lado da casa, Camila, sem saber do pivô que se desenhava, organizava um novo evento. Convidados selecionados, pessoas de influência, tudo para manter a narrativa de controle intacta. Seu mundo era construído com imagens, fotos e aplausos. Um único deslize público poderia derrubar mais do que uma reputação. Poderia significar que por baixo do verniz havia rachaduras. E Rafael, ele andava pela casa com passos que não denunciavam intensidade. Em seu rosto havia linhas que narravam um passado que ninguém ali conhecia. Algumas vezes ele parava diante do retrato de família de Lúcia e tocava a moldura com respeito. Não era um gesto de dono, era de quem guarda lembranças alheias como tesouros. Havia em seu silêncio um propósito que Eduardo ainda não desvendara completamente. Foi por isso que, quando a verdade elementar finalmente apareceu, nenhum de todos já na casa estaria pronto para a consequência imediata. Na tarde em que tudo parecia se encaminhar para uma colisão, Eduardo recebeu uma ligação breve. Era o banco. Uma transferência anunciada fora bloqueada pela instituição por inconsistência nas autorizações. Eduardo, com o coração acelerado, pegou o telefone e entrou em contato com Rafael. Ele o encontrou no jardim, regando um canteiro de eras que pouco a pouco se espalhavam pela cerca. Havia algo de cuidado naquele gesto simples. Eduardo falou com pressa, sem perder o tom. O que está acontecendo? Por que houve bloqueio? Rafael olhou para as mãos sujas de terra, coçou o queixo e murmurou. Há regra, senhor. Há momentos de proteção. Eduardo entendeu, então, que havia um mecanismo invisível, onde Rafael se posicionava ora como guardião, ora como executor. E nessa alternância residia a maior surpresa de todas. A pessoa que a família subestimava controlava, em termos práticos, o que realmente movia a casa. Controlava não por ser maior do que os outros. Controlava porque nos lugares onde a ostentação não alcança, o controle financeiro é o que dá voz. A partir daquele ponto, nada mais poderia ficar como antes. Havia peças em movimento que exigiam decisão, e Eduardo sabia o peso de qualquer atitude precipitada. Camila, por sua parte, seguia com sua vida de aparências, sem perceber que alguém que ela tratara com frieza poderia virar a chave do seu próprio império doméstico. Lúcia, ainda atordoada pelos seus próprios gestos, começava a entender a dimensão do que causara. Ameaçara um homem que, na prática, tinha o poder de definir os limites entre proteção e exposição. A noite caiu sobre a casa e a tensão não diminuiu. O telefone de Eduardo vibrava com notificações. Havia mensagens sem conteúdo claro, convites e lembranças. Ele sabia que dali em diante qualquer passo teria impacto sobre pessoas que, para além do dinheiro, carregavam histórias. Olhou para a foto antiga da família e pensou que riqueza sem respeito é só uma casa com pouco calor. A história não terminara ali. Havia mais por vir. Decisões, confrontos, revelações que poderiam doer. Mas naquele momento, a cena que melhor explicava tudo era simples. Uma mulher que, com medo, ameaçara um homem que, na verdade, segurava a chave das contas. O gesto parecia absurdo visto por fora. Visto por dentro, era uma pequena explosão de desespero que revelava uma verdade maior. Poder nem sempre está na estatura nem no brilho do relógio. Às vezes, mora na paciência de quem decifra números, enquanto o mundo celebra vitrines. Eduardo fechou a pasta, olhou para casa e tomou uma decisão silenciosa. Antes de agir de forma definitiva, precisava saber se Rafael estaria disposto a cruzar a ponte com ele. Precisava entender a motivação. Precisava, sobretudo, cuidar da mãe, que naquela mesma semana aprendera a temer o próprio gesto. Sabia que a próxima conversa mudaria a vida de muitos. Sabia que podia conduzir aquilo para a reparação ou abrir feridas maiores. E sabia ainda que a quem desprezara com palavras, tal como Lúcia fizera, seria talvez devolvido o papel de protagonista no desenlace. Na mesa, entre canetas e folhinhas amarelas, havia uma última anotação de Rafael. Proteger o que for preciso, não destruir. Eduardo leu e guardou a folha no bolso. O barulho de uma taça sendo erguida no andar de cima soou como um lembrete cruel de que, fora do campo das planilhas, a vida seguia. Havia festas, sorrisos, taças tintinando. Havia também uma mulher que ameaçara um homem, sem saber que aquele homem, por meio de códigos e senhas, tinha o poder de tornar sua vida móvel, de puxar velhas cordas e exigir explicações. As luzes se apagaram em alguns quartos. A casa silenciou, mas nada ali estava resolvido. Eduardo olhou para a porta entreaberta do escritório, onde a pasta ainda jazia.
Ele sabia que a cada hora que passasse sem decidir, a situação poderia mudar. Precisava escolher: expor, perdoar ou reestruturar. E no íntimo sabia que qualquer escolha exigiria coragem. Não a do investimento certo, nem a do contrato perfeito, mas a coragem de encarar pessoas feridas com respeito. Lúcia, no quarto, repousava, sem saber que aquela ameaça com colher poderia, em breve, enfeitar conversas e olhares. Ela dormiu com o rosto ainda marcado pelo remorso. Rafael, no seu pequeno quarto de funcionário, fez silêncio e mexeu num velho caderno com notas que falavam de proteção e de segredos. E Eduardo, no escritório, fechou a porta devagar, consciente de que sua próxima palavra mudaria destinos. Eduardo levou alguns dias para organizar a sequência. Não queria punição teatral. Queria resultado que devolvesse à mãe a calma que lhe haviam tirado. Reuniu provas, alinhou perguntas, mediu palavras. Sabia que expor Camila abruptamente poderia ferir mais ainda Lúcia. Então planejou um momento onde a verdade fosse vista, não transformada em espetáculo. Convidou apenas pessoas essenciais: o sócio, a empregada que vira demais, o gerente do banco, este último apenas para confirmar, em voz neutra, que houvera bloqueios e transferências suspeitas. Pediu também a Rafael que estivesse presente, mas sem fazer alarde. Queria que fosse o próprio Rafael, com seu jeito calmo e sem poses, a mostrar que tinha nas mãos aquilo que tantos julgavam irrelevante. Na tarde escolhida, a casa se vestiu de normalidade. Camila preparou a sala como se fosse receber um elogio da cidade inteira. Flores milimétricas, toalhas alinhadas, uma seleção de taças que brilhavam como medalhas. Lúcia observou o ritual com olhos distantes, tapeada pela vergonha e por um desejo velado de desaparecer. Eduardo sentou-se ao lado dela no sofá e, sem drama, segurou a mão trêmula da mãe. «Mãe», disse ele baixinho, «hoje vamos resolver». Havia no tom dele uma firmeza que não tolerava desculpas. Camila chegou com o ar costumeiro: sorriso, perfume, uma palavra preparada para cada situação. Viu os convidados e achou que os passos iam na direção de mais uma noite em que tudo seguiria do jeito que ela queria. Quando Eduardo pediu para que se sentassem na sala de jantar, o movimento foi natural, quase coreografado. Todos tomaram seus lugares, as cadeiras rangeram sobre corpos que guardavam promessas e receios. Eduardo abriu a pasta com calma, colocou alguns papéis sobre a mesa, sem alarde, e olhou para Rafael. «Explique o que você achar necessário», disse. Rafael levantou-se devagar, com as mãos limpas de tinta, um gesto simples que, naquela casa, vinha carregado de significado. Ele se aproximou do centro da mesa e começou a falar com a voz que Eduardo já conhecia, firme, sem tremores, sem justificativas alongadas. Contou em poucas frases o que havia feito, não numa defesa de si, mas numa explicação que parecia oferecer uma alternativa moral aos presentes. Disse que havia recebido ao longo de anos a responsabilidade prática de acompanhar as contas atribuídas a Lúcia. Falou de autorizações que foram assinadas quando Eduardo assumira a gestão familiar. Falou de transferências rotineiras. Falou de como muitos pagamentos foram redirecionados para cobrir itens que nunca chegaram ao conhecimento de Lúcia. Não usou termos técnicos, descreveu cheques desaparecidos, faturas com descrição trocada, pagamentos registrados em empresas cujo nome lembrava uma embalagem de luxo e como, por várias vezes, bloqueara transferências que considerava excessivas. Camila franziu o senho. Havia naquela fala um golpe inesperado. Não era a acusação direta, era a verdade contada em voz baixa, em forma de fatos. A sala ficou densa. O sócio de Eduardo fez um breve comentário técnico, confirmando que existiam movimentações atípicas e que o banco, por medidas rotineiras de segurança, havia sinalizado algumas operações. A empregada, que mal dissera a palavra até então, deixou escapar um «eu sempre disse», que soou como um pequeno trovão. Camila tentou reagir com o sorriso que tanto a servira em eventos, mas a construção vinha com rachaduras. «Isso é um absurdo», ela começou, a voz controlada. «Você está inventando isso para me envergonhar». Eduardo não respondeu. Entregou a ela alguns extratos que Rafael havia organizado. Pedia que olhasse, que lesse. Camila pegou os papéis com dedos decorados e, por um instante, parecia procurar nas letras a saída que costumava encontrar em frases ensaiadas. Havia ali números que se ligavam a compras em lojas de joias, transferências para contas cujos nomes conheciam como empresas ligadas ao ramo em que ela gostava de circular. Não era uma acusação inventada, era papel com tinta e datas. Ela respirou fundo e tentou retomar o controle da narrativa.
Alegou que muitas compras eram para casa, para receber convidados, para manter a imagem. Imagem, disse, como se a palavra justificasse gastos que feriam uma pessoa. A argumentação soou frágil. Alguns convidados trocaram olhares. Para aqueles que viviam do brilho de festas, pouca coisa parecia mais perigosa do que ser vista operando nas sombras. Rafael então contou a parte que ninguém esperava, explicar como, em certos momentos, optara por bloquear transferências. Ele não o fizera por prazer ou por vingança, fizera por proteção. Levou às mãos a nota pronta em seu caderno e leu, quase sem levantar os olhos, uma lista de pagamentos redirecionados para clínicas, para medicamentos, para contas de serviços que Camila alegara desnecessários. Em uma folha discreta havia a descrição de uma operação que fora revertida, um depósito milionário a uma empresa com nome de fantasia, cujo beneficiário final coincidia com uma conta que Camila usara para uma compra de joias. Se eu não fizesse isso, disse ele com simplicidade, o senhor Eduardo e a sua mãe teriam sido os últimos a saber. A senhora Lúcia poderia aos poucos perder o que é dela. Eu não podia aceitar isso. Foi uma declaração curta, direta, que mudou o tom do encontro. Não era vingança, era uma explicação que acendia uma luz. Camila deixou escapar uma risada curta, como quem busca coagular o ar para não ser sufocada pelo assombro. Tentou acusar Rafael de manipular, de se aproveitar da confiança, mas a voz se perdeu num labirinto de olhares. Havia provas, havia extratos, havia comentários de quem na casa vira coisas pequenas somarem-se até virar algo maior. A reação mais dolorosa veio de Lúcia. A mulher encolhida no sofá, que um mês antes apontara uma colher contra Rafael, levantou-se com a face corada e aproximou-se dele. Perdão, disse, com o tempo rendido à verdade. Era um perdão que não exigia razão, saía da boca de alguém que reconhecia a dor que causara. Ela tocou as mãos de Rafael como quem pede aos poucos permissão para voltar a confiar. Rafael inclinou a cabeça, surpreso, e aceitou o gesto com a simplicidade de quem não buscava coroas. Não se tratava da eliminação da humilhação que Lúcia dera, tratava-se de um começo de reparação visível. Camila não aceitou o movimento com naturalidade. Seus olhos ardiam de uma mistura de raiva e medo. Perdera o controle que mantivera sobre a narrativa doméstica. Sentiu que a casca da autoridade saía como uma casca fina, expondo uma raiz que até então fingira saúde. Você não tem o direito de controlar as contas assim, disse ela a Rafael, num acento que tentava soar ameaçador. Esta casa é minha também. A frase era uma tentativa de retomar domínio, mas soou oca diante de papéis e testemunhos. Eduardo, calmo, respondeu por ela. A casa pertence à minha mãe. Aqui se decide com respeito à sua vontade. Se houve desrespeito, vamos consertar. Num gesto que muitos acharam surpreendente, Eduardo não expulsou Camila ali na hora. Preferiu uma ruptura limpa. Pediu que ela ficasse longe da administração financeira da família até que se resolvesse a anomalia. Propôs que Camila deixasse o cartão principal na secretaria do banco e que qualquer gasto maior fosse discutido previamente. Era uma solução prática, sem humilhação pública, mas clara quanto à perda de autonomia. Camila, que vivia de autonomia e glamour, viu a sua liberdade reduzida à formalidade de um talão de cheque sob vigia. A conversa se arrastou por horas. Surgiram lágrimas, justificativas, recuos. Camila tentou, em momentos, apelar para memórias com Eduardo, para a intimidade que construíra nos primeiros anos, mas encontrou nele uma mudança que vinha de dentro. Havia alguém que aprendera a enxergar por trás do verniz. Ele não buscava punir com crueldade, buscava restituir dignidade à própria mãe. Quando a reunião acabou, ficou claro que decisões precisavam ser tomadas. Reposicionar as responsabilidades, formalizar a gestão das finanças, convidar para a auditoria. Termos que soavam como peças de um mecanismo que alguém precisava girar para que a casa retomasse sua dignidade. Rafael, por sua parte, não pediu nada em troca. Aceitou com dignidade um convite de Eduardo para permanecer na equipe, agora com função oficializada e acompanhada de uma remuneração que respeitasse seu trabalho. Eduardo quis que tudo fosse feito com transparência, para que ninguém pudesse usar a ausência de burocracia como desculpa para a manipulação. A saída de Camila da casa não foi uma cena de novela. Foi um fechar de malas contido, com a elegância amarga de quem leva consigo objetos que aquecem o corpo e não o coração. Partiu não sob os gritos de todos, mas sob uma cortina de olhares que não pouparam julgamento. Antes de fechar a porta, Camila olhou para Lúcia, com um misto de reprovação e tristeza. Você me quebrou, disse, sem choro, apenas constatação. Lúcia respondeu com um olhar que pedia, mais que perdão, uma pausa. Ela não queria mais ser peça de enfeite. Os meses seguintes foram de ajustes delicados. Eduardo instituiu revisões periódicas das contas, o sócio ajudou a desenhar uma governança doméstica que não transformasse a família numa planilha sem alma.
Rafael ganhou posição formal e com ela certo respeito que antes lhe era negado. Não se transformou num herói exuberante nem num vilão redimido ao estardalhaço. Tornou-se alguém cuja competência ganhou reconhecimento e cuja história de proteção passou a ser contada com a dignidade que merecia. Lúcia recuperou hábitos que a faziam sentir viva. Pequenas caminhadas no jardim, encontros com amigas mais antigas, a vontade de cozinhar sem a censura que por tanto tempo pesara sobre seus gestos. Aos poucos retornou ao centro de decisões simples. Que roupa vestir, quanto queria participar de eventos, com quem desejava conversar. A presença de Eduardo, agora mais constante, foi o consolo mais sólido. Ele não tentou consertar o passado com dinheiro, ofereceu presença. E para Lúcia, isso valeu muito mais do que todas as festas de que antes era exibia. Houve também um momento de reparação pública, modestamente feito. Numa tarde de domingo, em que a família se reunira para um almoço tranquilo, Eduardo pediu que Rafael ficasse ao lado da mãe na mesa principal. Sem alarde, Eduardo fez um breve discurso. Falou sobre a importância de ver e ouvir quem está próximo, sobre a fragilidade que a vaidade pode gerar, sobre a necessidade de respeito. Não falou nomes, mas todos entenderam. Lúcia, com a voz ainda frágil, levantou-se e, diante de convidados reduzidos à intimidade, pediu desculpas a Rafael por ter duvidado dele. Eu errei, disse ela, simples. Rafael abaixou a cabeça e houve um momento de silêncio que significou mais do que qualquer aplauso. Camila, pelo que se soube depois, manteve sua vida de redes e aparências, mas o que antes soara como um paraíso inabalável mudou. As amizades que se alimentavam de brilho desapareceram quando lhe faltou o verniz da autoridade familiar. Para alguns convidados, havia uma surpresa amarga. Para outros, uma confirmação de que aparência sem conteúdo sustenta-se mal por muito tempo. A história, porém, não virou apenas sobre vingança ou exposição. Tornou-se, na visão de Eduardo, um exercício de reparar laços. Organizou visitas mais frequentes à mãe, participou de consultas médicas que antes delegara, ouviu histórias antigas que Lúcia contava com prazer, sobre filhos, sobre costuras, sobre uma juventude que ninguém lembrava. Lúcia, por sua vez, abriu espaços para Rafael em conversas que antes ele não teria. Houve reciprocidade. A humilhação que ela causara não virou desculpa para engrandecer a si mesma, virou lição. Com o passar dos meses, o nome de Rafael deixou de ser murmúrio e passou a ser simples pronúncia digna. Não mais um rótulo, apenas um homem cujo trabalho por anos fora invisível. Recebeu uma pequena cerimônia de agradecimento, não para transformá-lo em ícone, mas para devolver-lhe o respeito. Quando ele falou na frente de alguns convidados, disse apenas isto: fiz o que achei certo para proteger uma senhora que me tratou como família. Não pediu méritos, era fala de quem conhecia a fragilidade humana. Eduardo, por sua vez, aprendeu que o olhar que mede o mundo só pelos números é cego para o que o afeta por dentro. Aprendeu que havia no cotidiano violências pequenas que se somavam até virar destruição. E aquela aprendizagem teve consequências. Mudou prioridades, reorganizou o tempo, redefiniu o conceito de sucesso. Era uma vitória silenciosa, não uma proclamação. A reconciliação entre mãe e filho não apagou as cicatrizes. Ninguém devia esperar milagres instantâneos, mas trouxe presença, e com presença veio segurança. Lúcia voltou a participar de reuniões familiares, não mais como peça decorativa, mas como senhora que, ao entrar, era consultada. Em festas menores, voltou a rir sem a máscara que antes lhe era imposta. E em noites mais calmas, quando o relógio marcava horas menos sociais, Rafael e ela compartilhavam chá e memórias, com conversas que outrora pareciam impossíveis. A última cena que ficou na memória de todos foi simples. Eduardo e Lúcia sentados no banco do jardim, a casa ao fundo, silenciosa, Rafael cuidando discretamente de uma prateleira de ervas. O sol do fim de tarde tocava as folhas e havia paz no ar. Lúcia tomou a mão do filho e disse baixinho, sem que ninguém mais ouvisse: "Eu aprendi, meu filho." Eduardo respondeu apenas com um aperto de mão e um olhar que dizia: "Sempre há tempo para mudar." Há histórias que o brilho das manchetes não alcança. Esta foi uma delas. Uma humilhação que se tornou lição. Um homem subestimado que se revelou peça-chave. Uma mulher que precisou perder a pose para recuperar a própria voz. O dinheiro por si só não curou nada. Foi o olhar, a presença e a coragem de enfrentar a verdade que permitiram a restauração. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que precisa lembrar que dignidade vale mais que aparência. E se por acaso você passar pela casa de alguém e ouvir um prato cair no chão,
Pare e escute. Pode haver por trás do som um pedido de atenção que só o coração pode responder.